Hoje veremos aqui 10 ou até mais dos demônios mais poderosos e assustadores que existem, dentro e fora da Bíblia também. Vamos começar aqui pelas Ilhas Orkney, um arquipélago no Mar do Norte, ao norte da Escócia. Lá tem uma criatura tão assustadora que as pessoas dão uma de Voldemort para ela, ou de Hades também, e evitam falar o seu nome. O Nuckelavee, ele vem do antigo folclore local e é descrito como uma entidade puramente maligna, lembrada com medo até os dias de hoje. Dizem que o único objetivo de Nuckelavee é atormentar os habitantes da ilha. Ele quase nunca descansa dessa tarefa. O seu lar é o mar, onde permanece invisível e intocável. Ainda assim, ele pode sair da água e caminhar livremente pela terra, e quando faz isso, ataca as pessoas, devora seres humanos ou os arrasta para o mar. Também envenena plantações e mata o gado apenas com a respiração dele, que é extremamente venenosa. É nessas caminhadas pela terra que ele revela sua forma mais assustadora. A aparência do Nuckelavee muda conforme a história que está contando, mas geralmente ele é descrito como um homem que está fundido colado a um cavalo, ou montado nele como se fosse um só corpo. Sua cabeça é maior do que a de um homem comum. Uma ou até duas cabeças teriam apenas um único olho vermelho e em chamas, e às vezes aparecem com o crânio exposto. Seus braços são tão longos que se arrastam no chão, e as pernas do cavalo possuem barbatana. Sua boca é grande e repugnante, cheia de dentes podres, e seu hálito é insuportável. Essa respiração venenosa destrói colheitas e espalha doenças fatais entre animais e pessoas. O aspecto mais horrível é que ele não possui pele. Seu sangue negro e espesso corre à vista, e seus músculos se movem de forma grotesca em cada passo que ele dá. Além de sua aparência extremamente assustadora, o Nuckelavee possui uma força física e poder mágico absurdo. Por causa de seu hálito tóxico, ele é culpado por muitos desastres nas ilhas, como colheitas destruídas, as epidemias entre humanos e animais, e também associado aos longos períodos de seca que atingem Orkney. Ainda assim, ele tem duas fraquezas, uma que inclusive é muito comum em várias criaturas sobrenaturais, que é a água corrente. Nuckelavee aparentemente não gosta de banho, então se você for perseguido por ele, é só você deixar uma água corrente, um lago, alguma coisa assim entre você e ele, que ele não vai te pegar. A segunda fraqueza, que na verdade, eu lendo aqui, eu descobri que não é exatamente fraqueza, porque no caso seria a fumaça de queima de produção de algas que são usadas para fins medicinais. Eu digo que não é exatamente fraqueza porque se você queimar e jogar fumaça nele, ele vai ficar muito bravo e isso vai resultar em ele espalhando muito mais doenças. Uma doença específica chamada Mortacin, que mata tudo o que encontra. Então assim, não é exatamente fraqueza, né? O único ser capaz de detê-lo é a Mãe do Mar, uma divindade marinha da antiga mitologia das Ilhas Orkney. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar aí também, porque isso me ajuda absurdamente. Se você puder e quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal, que é menos de R$ 4, e você me apoia para continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Além de também ter acesso antecipado aos vídeos e também vídeos exclusivos, como esses daí que estão na tela. E outra maneira de você me ajudar também é você utilizando o link de associados da Amazon, que está aí no comentário fixado, e comprando alguma coisa utilizando ele, e uma parte vai para mim. Bem, outro demônio que vale a pena citar aqui é o Paimon, que é um anjo extremamente conhecido, no caso, anjo caído, né? Antes da queda dele, ele pertencia à Ordem das Dominações, e depois disso passou a ser considerado um grande rei do inferno, comandando 200 legiões de demônios. Metade dessas legiões seria formada por espíritos vindos da Ordem dos Anjos, e outra metade da Ordem das Potestades. Segundo a Goetia, Paimon é o nono entre os 72 demônios ligados a Salomão. Entre os reis do inferno, ele é descrito como o mais obediente e o mais fiel a Lúcifer. Quando invocado, Paimon se manifesta na forma de um homem com um rosto feminino. Ele aparece montado em um dromedário e usa uma coroa extremamente majestosa. Ao seu redor vem um grupo de espíritos com aparência humana tocando trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. A voz dele é forte e muito estridente, e ele fala de maneira tão rápida e tanta coisa que o invocador não consegue nem mesmo entender ele, exceto se ele conseguir obrigá-lo a obedecer, e durante a invocação, ele dita que o invocador deve olhar na direção noroeste. Caso o Paimon seja invocado por meio de sacrifícios ou de libações, ele pode surgir acompanhado de outros dois reis infernais, chamados Labal ou Bedal, e Abalim ou Abalan. Junto deles vem ainda espíritos da Ordem das Potestades e 25 legiões adicionais. Os espíritos que estão sob o comando de Paimon nem sempre o acompanham, a não ser que o invocador exija isso. Paimon é descrito como capaz de ensinar todas as artes e ciências àquele que o invoca, e também pode responder a qualquer pergunta e revelar segredos. Quando ordenado, ele pode subjugar pessoas e colocá-las sob o domínio de seu invocador. Além disso, ele concede dignidades, confirma posições e oferece bons espíritos familiares àqueles que o servem. O Malkiresh é um dos nomes atribuídos a um ser maligno de grande importância em vários fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Um dos textos é um fragmento conhecido como Testamento de Anhan, ou sei lá como fala isso, é meio confuso.
que é datado do século II a.C. Nele é contado que dois espíritos que governam a humanidade disputam a posse de Anran no momento da sua morte. Esse fragmento em específico menciona 3 nomes para o governante das trevas, que foram reconstruídos como Belial, príncipe das trevas, e Melquirecha. Esses nomes se referem à mesma figura associada ao domínio do mal. Outro fragmento, o 4Q280, descreve uma série de maldições lançadas contra Melquirecha. Nesse texto ele é declarado amaldiçoado em todos os seus planos e intenções culpadas. Pede-se que Deus o torne objeto de medo diante daqueles que executam a vingança, que não o favoreça quando ele clamar, e que volte contra ele um rosto de ira e de maldições. Também é dito que haja paz para ele nas palavras daquele que intercedem e que seja condenado sem resto e sem salvação. Melquirecha também aparece em um texto conhecido como 11Q Melk, onde surge em oposição direta a Melquisedeque, que é representado como líder das forças do bem. Belial, também chamado de Beliar, Belor, Balial ou Beliel, é uma figura central da mitologia judaico-cristã e da demonologia. É descrito como um dos demônios mais antigos e respeitados de Satanás e aparece em 68º espírito listado no Ars Goetia. Seu nome surge cerca de 13 vezes no Antigo Testamento, às vezes como um nome próprio, com status quase divino, e outras como um termo usado para definir algo que é ruim, indigno, mal, blasfemo, impuro e por aí vai. Antes do Novo Testamento meio que colocar Satanás como líder absoluto do mal, Belial ocupava esse papel. No início, a palavra Belial significava inutilidade ou maldade, mas com o tempo passou a ser usado como um nome próprio para o diabo ou também para o próprio Satanás. Em um manuscrito do Mar Morto, conhecido como a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, Belial é apresentado como governante supremo das trevas. O texto afirma que ele é um anjo de hostilidade, cujo domínio está mergulhado na escuridão, cujo único propósito é espalhar a maldade e a culpa. Na tradição bíblica, Belial é visto como fonte de extremo mal, em alguns textos como o senhor de todos os demônios. Em livros apócrifos, ele aparece como sendo criado junto com Lúcifer e que governa o inferno comandando 80 legiões de demônios. Outros textos vão ainda mais longe, dizendo que Belial seria o pai de Lúcifer, o anjo que convenceu ele a se rebelar contra Deus, sendo assim o primeiro dos anjos a cair do céu. Descrito como enganoso e corrompido, o Belial já foi considerado equivalente a Beelzebub, mas na Idade Média acabou sendo tratado como um demônio de menor importância. Mesmo assim, em textos apócrifos como a Ascensão de Isaías e Evangelho de Bartolomeu, recebe o título de demônio da ilegalidade. Nesses escritos, Belial é chamado de príncipe deste mundo, aquele que leva os homens a se afastarem da lei divina. Na obra famosa de John Milton, Paraíso Perdido, Belial é chamado de o filho falsamente intitulado de Deus. Milton o descreve como um espírito maligno que caiu dos céus ao mais profundo abismo, alguém que ama o vício apenas por ser vício. Diferente de outros demônios, o Belial não é cultuado abertamente em templos, mas age por meio da hipocrisia, frequentando altares e palácios. Ele reina nos centros de poder, nas cortes, nas cidades dominadas pela corrupção, pela devassidão e pela violência, vagando pelas ruas durante a noite com aqueles que o seguem. Em um livro do século XV chamado de Dux Bac Belial, de Jacobus Teramo, Belial é descrito aparecendo na presença de Salomão e dançando para ele. Já no Novo Testamento ele é claramente identificado com Satanás quando Paulo de Tarso questiona como Cristo e Belial poderiam estar de acordo entre si. Na Goetia, Belial é apresentado como um poderoso rei infernal. Ele pode assumir várias formas: a de um belo anjo conduzindo uma carruagem de fogo, a de um pequeno demônio vestido de vermelho que absorve toda a luz ao seu redor, a de uma enorme pomba com olhos em chamas e até de 2 anjos de aparência perfeita. Acredita-se que ele possa conceder espíritos familiares e seja capaz de atrair o favor tanto de amigos quanto de inimigos, mas exige oferendas e sacrifícios em sua honra. O Nuribotoki seria um yokai da mitologia japonesa, ou melhor, do folclore japonês. Yokai, no caso, seria todo ser sobrenatural, né? Por isso que eu coloquei ele aqui, que de certa forma também se encaixa como demônio. Seu nome significa morto revestido. Ele aparece ilustrado no 3º volume da obra Gazuhyaki Yagyo, conhecida como a Ilustrada Parada Noturna de 100 Demônios, de Toriyama Seiken. Ele é descrito como um espírito com aparência de cadáver, de pele escura e oleosa, que exala cheiro forte e desagradável, e possui uma espécie de cauda de peixe e seus olhos ficam pendurados para fora de seu rosto, o que dá uma aparência extremamente bizarra para ele e perturbadora. Segundo as tradições japonesas, Nuribotoki surge quando alguém esquece de fechar as portas do Butsudan após o pôr do sol. Butsudan significa, no caso, altar de Buda. É um grande santuário de madeira ricamente ornamentado, onde
ficam guardados objetos sagrados como pergaminhos, mantras, ícones religiosos e estátuas. Ele é o centro da espiritualidade da família. Ali também são consagrados os ancestrais. Durante o dia, o Butsudan permanece aberto. Em feriados e datas especiais, ele é tratado quase como um membro da família, recebendo oferendas de comida e sake. Porém, ao anoitecer, ele deve ser fechado. Acredita-se que durante a noite, o Butsudan funciona como portal entre mundos dos vivos e mundo dos mortos. Se permanecer aberto, algum espírito pode atravessar para o nosso mundo. O Nuribotoki é um desses espíritos. Depois de cruzar esse portal, ele passa a aterrorizar os moradores da casa, voando e dançando de forma assustadora durante toda a noite. Em alguns casos, ele tenta enganar as pessoas, oferecendo falsas profecias. Para mantê-lo afastado, é possível espalhar sal no chão. Antes do amanhecer, Nuribotoki retorna a Butsudan e não aparece durante o dia. Se o altar for sempre fechado após o pôr do sol, ele não voltará a causar problemas. Lembrando que várias informações que eu dei aqui você pode acessar lá no Portal dos Mitos. O Azazel é um nome dado em hebraico a um anjo associado a uma função específica no julgamento da humanidade. Segundo a tradição, ele seria responsável por reunir as faltas humanas e apresentá-las diante do tribunal divino durante o julgamento anual. Ao mesmo tempo, Azazel também é uma figura em volta de mistério. Ele aparece 3 vezes na Bíblia hebraica, sempre ligado ao ritual Yom Kippur, que na época do Templo de Jerusalém, 2 bodes eram usados nesse ritual. Um era sacrificado ao Criador e o outro era destinado a Azazel. Esse segundo bode era levado ao deserto para morrer, carregando simbolicamente os pecados do povo. Em outras tradições, Azazel também é conhecido como responsável pelo pecado da ira entre os 7 príncipes do inferno, que representam os 7 pecados capitais. Segundo alguns relatos, Azazel, ao lado de Samyaza, liderou um grupo de 200 anjos que desceram à terra com o propósito de viver entre os humanos. Esses anjos se relacionaram com mulheres humanas e tiveram filhos com elas. No caso de Azazel, seus filhos morreram durante o dilúvio. Essas criaturas híbridas ficaram conhecidas como Nephilims. Próximo aqui é o Cabeça Satânica, ou a Cabeça Satânica, também chamada de Cabeça Errante, que é uma figura bem estranha e bem misteriosa do folclore brasileiro. Sua origem remonta às antigas tradições europeias, provavelmente trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses, como na verdade várias outras lendas também aconteceram a mesma coisa. Não se sabe ao certo quando essa lenda começou a circular no país, mas dizem que ela tenha se espalhado principalmente pelas regiões do Agreste e do Sertão, sendo pouco conhecida nas grandes cidades. Os relatos são mais comuns em estados como Pernambuco, Alagoas e Paraíba, embora existam histórias semelhantes em outras regiões. As descrições da cabeça satânica variam bastante. Em uma das versões mais conhecidas, ela surge como a cabeça de uma pessoa de cabelos longos, que se move rolando ou saltando pelo chão, com os olhos bem cobertos e um sorriso enigmático. Em outras versões, ela é descrita como uma cabeça de um cangaceiro com o rosto duro, marcado pelo tempo e um sorriso macabro. Há também relatos em que a cabeça é carregada por um ser fantasmagórico que a solta ao encontrar uma vítima, permitindo que ela a persiga. Em algumas regiões, ela parece ainda mais assustadora, com cabelos e olhos em chamas, enquanto salta com uma gargalhada muito estranha. Dizem que a cabeça satânica costuma aparecer durante a noite em lugares isolados e escuros. Sua presença causa tanto medo nas pessoas que evitam até mesmo pronunciar o seu nome, acreditando que isso possa acabar atraindo ela. Há quem diga que um simples toque desse ser em uma pessoa pode provocar uma doença fatal. Também se acredita que a aparição diante de uma casa seja um sinal de morte, ou de uma grande desgraça prestes a atingir um dos moradores. Segundo a tradição, esse mau presságio só pode ser afastado por meio de um exorcismo realizado por um padre, seguido de uma novena feita pelos próprios moradores da casa. Para evitar a visita, muitas pessoas colocam uma cruz feita com palha de Domingo de Ramos em sua residência. Se ainda assim a cabeça satânica se aproximar, os moradores recorrem à reza do Terço do Bento, mantendo portas e janelas sempre fechadas até que o ritual termine, para impedir que a entidade entre na casa. Astarô, também conhecido como Ashtaró ou Esterof, é descrito na demonologia como um poderoso Tulk do inferno. Ele comanda 40 legiões de demônios e, segundo a Goetia, ocupa a posição de número 29 entre os 72 demônios do Salomão. Na tradição judaica, antes da sua queda, Astarô teria sido um anjo de alta hierarquia, possivelmente um serafim ou um príncipe da Ordem dos Tronos. No Grimório Verum, ou no Grande Grimório, textos do século XVIII, ele aparece como um dos 3 demônios supremos ao lado de Beelzebub e de Lúcifer. O seu nome tem origem em Astarte, a principal deusa dos fenícios, ligada também à fertilidade e também à deusa babilônica Ishtar. Quando invocado, Astaruf se manifesta na forma de um anjo de aparência assustadora. Ele surge montado em um dragão e segura uma víbora na sua mão direita. Seu corpo exala um cheiro forte e seu hálito é descrito como podre. Por causa disso, os magos tentam invocá-lo sempre segurando um anel mágico diante do rosto para se proteger do cheiro.
Astaroth é conhecido por ensinar ciências liberais e ele também conhece os segredos do passado, do presente e do futuro, e pode falar sobre eles quando for ordenado. Além disso, possui grande conhecimento sobre assuntos celestes, sendo capaz de conversar sobre a criação, sobre o Criador, a queda dos anjos e outros temas semelhantes. Na obra Magia Sagrada de Abramelin, é dito que Astaroth tem o poder de revelar minas, transformar metais e indicar a localização de tesouros, desde que esses não estejam protegidos por magia, e também é descrito como dono de poderes destrutivos e impressionantes, podendo provocar tempestades e destruir edifícios com muita facilidade. Além disso, ele também se arrepende da queda dos anjos, dizendo que não teve nada a ver com isso, mas se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, que vai estar no card e na descrição. Atsaya seria um demônio gigante canibal da religião do folclore do povo Zuni, no sudoeste dos Estados Unidos. É um ser espiritual, mas também possui uma forma física, sendo descrito como imenso, várias vezes maior que um ser humano comum. Em alguns relatos, o seu corpo é tão grande que ele nem consegue entrar nas cavernas onde as pessoas passam com facilidade. A sua aparência é sempre monstruosa, cabelos longos e selvagens, olhos saltados que não piscam, presas amarelas que saem da boca, garras longas e um corpo coberto por pelos grossos, escamas e pele endurecida. Esse ser é conhecido por ter um comportamento cruel, ele é canibal, devora outros demônios e também sente fome de carne humana. Além disso, ele é descrito como extremamente mentiroso, usando enganos para atrair as suas vítimas e frequentemente aparece armado com armas de pedra, como machados, facas enormes ou porretes, e às vezes carrega um arco feito de madeira. Em várias lendas Zuni, esse ser engana pessoas, especialmente os jovens, fingindo ser um parente ou alguém inofensivo. Em outras histórias, ele até mesmo tenta obrigar duas jovens ali a meio que comer uma sopa feita de crenças humanas, mas acaba sendo enganado por elas. Em outro, uma jovem caçadora se refugia em uma caverna durante uma nevasca. Esse ser tenta atacá-la, mas não consegue entrar por causa do seu tamanho. Em ambos os casos, os deuses gêmeos da guerra, Rayuta e Mathilaema, aparecem e derrotam um demônio, salvando as vítimas. Além das lendas, esse ser também faz parte de rituais de danças espirituais dos Zuni, usados para ensinar obediência às crianças. Anciãos usam máscaras assustadoras e representam o avô e avó espirituais ligados a ele, reforçando o medo e o respeito às regras da comunidade. A dança associada a esse ser acontece no fim do inverno ou início da primavera e simboliza a limpeza da terra e a renovação da vida. E agora vamos falar aqui do restante dos 7 demônios que fazem parte dos pecados capitais, ou também chamados de príncipes do inferno. Alguns deles eu já falei aqui, como é o caso, por exemplo, do Azazel. É claro que eu não vou falar do Satã e do Lúcifer, né? Porque isso daí vocês já conhecem. No caso, o Satã faria parte do pecado da ira, o Lúcifer, pecado do orgulho. Mas os outros são, por exemplo, o Beelzebu, que é também conhecido como Baalzebub, Beelzebu ou Beelzebut, que seria o demônio ligado ao pecado da gula. Ele teria origem em um antigo deus filisteu, ou possivelmente um antigo deus filisteu, porque na verdade ninguém achou nada até hoje, lá da cidade de Ekron, ligado ao panteão cananeu e associado ao deus Baal. Com o tempo, essa antiga divindade foi reinterpretada pelas tradições abrâmicas e passou a ser vista como um grande demônio do inferno, ficando conhecido como o Senhor das Moscas. Segundo o dicionário infernal, ele é um ser capaz de voar, recebendo títulos como o Senhor dos Seres Voadores ou Senhor dos Demônios Voadores, reforçando a ligação dele com criaturas impuras e com a ideia de decomposição espiritual. O Beelzebu também ultrapassou o campo religioso, então para a literatura moderna, sendo usado no romance O Senhor das Moscas e o William Golden, justamente pela forte associação com o inferno e com a corrupção da natureza humana. O próximo aqui é Leviatã, que é uma criatura colossal mencionada no Antigo Testamento. Seu nome em hebraico significa torcido ou enrolado, e no hebraico moderno também passou a designar a baleias. Ao longo da história, o Leviatã foi interpretado de diferentes formas. Para alguns ele aparece como um crocodilo, outros como uma serpente enorme, e outros até mesmo como um dragão. Dentro dessa simbologia, Leviatã é visto como o monstro das águas, enquanto Behemoth representa a terra e o ar. A referência do Leviatã parece ter raízes em mitos mais antigos, como o ciclo cananeu de Baal contra o monstro marinho Lotã, e no épico do babilônico Enumelish, no qual Marduk também acaba derrotando a Tiamat. De toda forma, Leviatã também passou a ser considerado um demônio poderosíssimo, fazendo parte dos 7 príncipes do inferno, representando a inveja. Também temos o Belfegor, que tem origem da antiga divindade moabita venerada no Monte Fegor. No cristianismo, ele passa a ser visto como um demônio associado à preguiça, aos inventos, à criatividade, à decadência e aos ciclos de apodrecimento e renovação. Na atividade, ele era cultuado como uma figura alta e barbuda, de boca aberta, cuja língua tinha a forma de um gigantesco falo, imagem que simbolizava fertilidade
e o excesso. Na mitologia cristã, Belfegor é um dos 7 príncipes do inferno e a personificação da preguiça e o primeiro dos pecados. Sua aparência varia conforme a tradição, às vezes surge como uma besta semelhante a um lobo, outras como um monstro marinho, ou ainda como um velho alto e barbudo com dentes caninos, cauda de dragão e a língua em forma de falo. Em algumas versões ele aparece também como um jovem de beleza impressionante. Segundo a tradição, Belfegor teria sido originalmente um poderoso anjo chamado Bastiel, que durante a rebelião de Lúcifer contra o Criador, Bastiel se recusou a lutar e abandonou os céus, sendo mais tarde considerado um desertor. Por isso foi condenado ao inferno, inicialmente hostilizado pelas hostes infernais, e acabou firmando uma aliança com Lúcifer, que o rebatizou de Belfegor. Sua ascensão causou um conflito com Moloch, que governava o primeiro ciclo do inferno. E tanto Belfegor, sendo um antigo arcanjo, possuía poderes muito superiores. Moloch foi humilhado e expulso, Belfegor foi coroado príncipe da preguiça e rei do primeiro círculo infernal. Asmodeus é descrito também, segundo algumas fontes, como anjo caído, possivelmente da ordem dos serafins ou dos querubins, que foi classificado como um dos 7 príncipes do inferno pelo bispo Peter Binsfeld, sendo associado ao pecado da luxúria. Sua aparência é descrita como aterradora em obras como o Dicionário Infernal, tem pernas de frango, cauda de serpente e em algumas versões múltiplas cabeças, humana de touro e de carneiro, e também é capaz de cuspir fogo e frequentemente é retratado montado em um dragão infernal, portando uma lança ou uma bandeira. Esses elementos dos animais simbolizam a luxúria, a vingança e o instinto descontrolado. Asmodeus é descrito como semeador da discórdia, ligado à sensualidade, ao ciúme, à fornicação, ao adultério, à ira e à vingança. Segundo Maleus Maleficarum, ele também incitava homens ao vício da jogatina. Inclusive, na Bíblia, no livro de Tobias, ele aparece como matando os esposos ali de uma mulher chamada Sara. Então é derrotado pelo arcanjo Rafael. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar aí também. Deixe nos comentários qual demônio você achou mais bizarro. A gente se vê na próxima.